Olá, seja muito bem-vinda a mais um encontro de segunda, um momento onde nós compartilhamos e recebemos da palavra da graça de Deus, palavra poderosa para fortalecer e edificar a nossa fé. E nós iremos continuar hoje dando sequência sobre o nosso assunto do nosso encontro passado. Vamos dar uma recapitulada onde o homem pecou, onde houve a queda, né? E o homem sentiu medo, o homem sentiu vergonha e o homem se escondeu. Então, qual é a pergunta? O que Deus fez diante disso tudo? Qual foi o coração de Deus? Qual foi a reação de Deus após a queda, após o homem tentar se esconder, né? Após o homem tentar, lembra das folhas de figueira? Foi onde o homem tentou, né? Com a sua justiça, com seus atos, tentou encobrir, esconder ali o que ele havia feito. Então, a Bíblia nos mostra o quê? Que após o homem pecar, após a queda ali, né? Pela primeira vez surgiram os sentimentos de vergonha, de culpa, né? De medo. Então, antes o homem vivia nessa comunhão com Deus, mas após a queda, a Bíblia mostra ali que houve essa ruptura, né? Então, o pecado, a queda, o pecado do homem produziu essa distância entre ele e Deus. Não foi Deus que se afastou do homem. Isso é muito importante nós compreendermos. Não foi Deus que se afastou do homem, mas sim foi o homem que se escondeu de Deus. Então, após esse contexto, né, após isso, houve então uma pergunta. A pergunta que mudou a história, né? Essa pergunta, então. Qual foi a pergunta? Deus vem ao jardim após isso e pergunta para Adão: Adão, onde estás? Uau, olha o impacto dessa pergunta. Adão, onde estás? Será que Deus estava perguntando sobre a localização física de Adão? Adão, será que Deus estava falando? Qual árvore você está escondido? Você está debaixo da onde? Será que essa era a pergunta de Deus? Não. A pergunta de Deus não era sobre algo físico, né? Sobre algo material, sobre Adão, onde você está escondido? Não. A pergunta de Deus revelava algo além do natural. A pergunta de Deus revelava sobre a conexão espiritual entre ele e Adão. Então, Deus estava revelando algo muito profundo. Deus estava revelando a situação atual do relacionamento entre ele e o homem. Essa pergunta quer dizer o quê? Adão, sua condição mudou. Você não está mais como era antes. Então, pontos para nós vermos aqui. Antes da queda, o homem vivia em comunhão, em proximidade, com confiança. Agora, após a queda, o homem tem medo, o homem sente culpa e ele se esconde. E o relacionamento dele também mudou com Deus. Por quê? Antes da queda, ele não tinha vergonha, ele era seguro, filho, confiante. E após a queda, ele ficou inseguro, né? Ele tentou se esconder, ele tentou se cobrir ali, né, com as folhas de figueira. Então, essa pergunta que Deus faz para ele, Adão, onde estás? Não é sobre uma localização física, mas é sobre uma posição espiritual. Deus está mostrando que, Adão, a sua posição espiritual mudou comigo. Houve uma morte espiritual, né? Houve ali uma ruptura entre ele e o homem. Adão agora está separado, caído e espiritualmente perdido. Ou seja, é uma condição que é incapaz dele conseguir voltar sozinho.
Então o ato que ele fez de pegar as figueiras, de tentar se resolver o problema, né, porque ele sentiu a vergonha ali de se mostrar nu para Deus. Então aquele ato ou qualquer outro ato jamais conseguiria voltar à situação original, né, a posição original, que ele era o filho de Deus, que ele vivia em comunhão com o Pai. Então, desde o início, nós vemos o quê? Que não é o homem buscando a Deus, mas sim Deus que vai de encontro, né? Deus que vai de encontro ao homem, Deus que busca esse homem. Então, Deus tomou a iniciativa, Deus foi ao encontro, Deus quer restaurar, Deus quis restaurar o relacionamento dele e de Adão, porque a vontade de Deus é essa, de ter filhos. A vontade de Deus é ter filhos, e para ter filhos, precisamos de um relacionamento com Ele. E a situação de Adão, que ele estava naquele momento, após a queda, né? Que houve essa ruptura, essa morte espiritual, desconexão com Deus, era impossível ele se relacionar com Deus, era impossível ele ter um relacionamento com o Criador dele, porque houve essa morte espiritual. Ele saiu da posição de filho, ele saiu da posição em que ele estava. Então Deus mostra o quê? Deus age com justiça, porque ele não ignorou o pecado, não ignorou o pecado de Adão, mas também age com graça, porque mesmo ele não ignorando o pecado, ele inicia ali a redenção para Adão, para trazer Adão de volta, porque a posição que Adão estava era impossível Adão voltar sozinho, ele não conseguia se colocar na posição espiritual novamente. Somente Deus que poderia trazê-lo de volta. Então, toda a história bíblica mostra Deus vindo ao encontro da humanidade. Toda a Bíblia, Deus queria um relacionamento, Deus queria se relacionar com as pessoas, até que ele enviou o teu filho, até que ele enviou Jesus. Jesus, ele é a prova definitiva de que Deus não está distante. Porque ele veio para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Cristo é Deus buscando o homem perdido. Aquilo que aconteceu lá atrás, depois da queda, né? O homem não conseguiria voltar sozinho para essa posição. Então, Deus teve que enviar o seu filho para trazer de volta a posição, a conexão espiritual. Então, muitas pessoas sentem que estão distante de Deus, né? Sentem que estão distante, têm o medo de se aproximar diante de Deus. Elas sentem que precisam se arrumar primeiro, né? Assim como Adão precisou se cobrir com as folhas de figueira, muitas pessoas sentem que precisam se arrumar primeiro, se tornarem santos. Isso não vai acontecer, né? Mas, infelizmente, essa é a mentalidade, o pensamento de muitas pessoas, de que primeiro ela precisa ser santa, né? Não precisa ter nenhum erro, nenhum pecado na vida dela, para depois ela se aproximar de Deus, para depois até mesmo a oração, né? Tem pessoas que se sentem muito indignas por conta dos seus erros, porque por conta dos seus pecados, elas se sentem muito indignas de se aproximar diante de Deus. Então isso tudo é por causa da queda, né? Por causa do pecado de Adão. Mas Deus, desde o início, Deus mostra o quê? Que não é você que vai de encontro a ele, mas é ele que vem ao seu encontro, sabe? E ele não vem para te condenar. O nosso relacionamento com Deus não é para condenação. Não é eu ficar pensando, sabe, para me condenar, mas é um relacionamento de amor.
Deus quer que nós tenhamos revelação do amor dele, revelação da graça dele, da redenção dele na nossa vida. Então, se talvez você seja uma dessas pessoas que sente medo, que sente vergonha ou culpa, e entenda que, assim como nós falamos nos nossos outros encontros, se você está em Cristo, que é eu estar em Cristo? Eu aceitei Cristo como meu Salvador, recebi Ele na minha vida, né? Me batizei. Então, se eu estou em Cristo, eu não preciso ter esse medo, esse temor, porque não é por causa de mim. Assim como lá em Adão nós vimos que Deus, né, matou o animal ali, o sangue do cordeiro, pegou a pele, ele derramou o sangue, né, porque matou o animal e pegou a pele para fazer novas vestes para Adão. Assim foi Cristo também. Porque a vinda de Cristo, o propósito de Cristo era o quê? Morrer para nos libertar da escravidão do pecado. Eu sei que muitas vezes nós já sentimos dó, né, daqueles filmes, ver Jesus sofrendo ali, mas esse foi o propósito de Cristo. O propósito dele era vir para libertar, trazer a salvação para a humanidade, tirar ela do jugo da escravidão, do jugo do pecado, para assim conectar a humanidade novamente com Deus. Então, pense nisso. Não viva o seu relacionamento com Deus baseado no medo, na insegurança, porque você tem que receber. Peça para Deus, Pai, me revela o teu amor, a tua graça na minha vida, o teu amor, sabe? A tua misericórdia, o favor do Senhor. Eu quero viver, eu quero experimentar do teu amor na minha vida. Então, quando você for fazer a sua oração, faça uma oração dessa sincera, pedindo para Deus revelar do amor dele, da graça dele na sua vida. Então, desde o início, nós vimos que Deus não desistiu do homem, né? Jesus é a prova viva, né? É a prova definitiva que Jesus não desistiu do homem, da humanidade, mas Deus quer sim um relacionamento, né? Com o homem. E é isso. Espero que você tenha recebido essa palavra no teu coração, que além da tua mente, né, teu coração receba essa revelação de Deus. Amém? Então, nós continuaremos, né, essa sequência aí nos próximos vídeos. Espero que você tenha uma semana abençoada debaixo da graça, do favor de Deus. Que essa semana você tenha sim experiências, eu desejo isso. E ore, né? Assim como eu falei, peça para Deus experiências com o amor dele. Peça para ele que você quer ver a manifestação do amor dele, da graça dele na sua vida. Eu tenho certeza que você terá sim testemunhos para contar. E é isso, desejo uma ótima semana para você, que você tenha uma semana abençoada e nós nos vemos no nosso próximo encontro.